Vamos para mais um episódio do nosso Pode Parto. E nesse a gente vai falar, acredito que vai ser algo mais objetivo e mais leve. Onde parir? Afinal, onde parir? Onde devo parir? Em que eu devo pautar minha escolha para definir onde parir? Porque a maior parte das pessoas, a quase totalidade, só tem uma opção na cabeça, né? Hospital, como assim? Vou pro hospital parir com o médico. Qual é a outra opção? Existem outras opções. Na verdade, o parto, o evento de parto feminino, que antes era centrado no protagonismo da mulher, da família, foi hospitalizado, foi deslocado para o hospital e medicalizado, transformando o médico no centro do processo e não mais da mulher. Isso ainda é assim, embora a gente esteja fazendo parte do movimento para mudar. E a maioria das pessoas não pensa nas outras opções que há para parir. E a gente vai tentar pincelar e conversar em que as pessoas têm que se pautar para fazer suas escolhas de onde parir. Aí eu vou começar primeiro listando, né? Eu listei aqui possibilidades de onde parir. Você pode querer parir no hospital com uma equipe 1 para 1, por exemplo, como é a nossa, né? Que é extremamente elitizado e é o topo da pirâmide. Na realidade, do Brasil é muito difícil. Eu nem estou dizendo que são preços exorbitantes, não, porque as pessoas vão achar que não, 1 milhão. Mas, para a realidade Brasil, a minoria pode pagar, a gente sabe disso. Pode ser uma equipe 1 para 1 hospitalar, pode ser uma equipe, um coletivo 1 para 1 dentro do hospital também, como projeto Semente. Pode ser no plantão do hospital particular, pelo plano. Pode ser com médico do plano dentro do hospital. Pode ser no hospital plantão do SUS, né? Pode ser pelo plantão da maternidade particular. E agora vou listar as outras opções que não costumam surgir na cabeça das pessoas, que são CPN, Centro de Parto Normal, Casa de Parto, que aqui no Brasil basicamente tendem a ser sinônimos, não muda tanta coisa. Fora se chama Centro de Parto ou Birth Center, ou em casa com uma enfermeira, como elas duas, ou em casa com um médico, que é menos comum ainda do que em casa com enfermeiro. Enfermeira obstetra ou obstetriz, né? Que são, de novo, profissionais capacitadas para atender, bem como os médicos, partos de risco habitual ou baixo risco. Não importa onde, né? Ou no hospital ou em casa, elas têm essa capacitação. Perdi. O fio de relevância já passou. Eu disse que em casa com médico é mais raro aqui no Brasil, porque não só o médico não quer atender em casa, quase a totalidade dos obstetras é contra o parto domiciliar, acha absurdo, acha arriscado, acha um retrocesso, acha uma negligência, acha que bebês vão morrer, Não só por isso, mas também existe uma considerável caça às bruxas aqui no Brasil para profissionais que querem atender em casa, né? Então os conselhos conselhos, federações, sociedades se colocam absurdamente contra o parto domiciliar. Então eles já não são a favor do parto domiciliar, né? Assim, já acham que isso é absurdo. E eles tampouco são a favor dos médicos participarem disso e atenderem em casa. E aí, como opinião pessoal, ainda que fosse permitido, embora eu imagino que deva ser uma delícia, assim, deve ser uma super diferente, super mais fisiológico ainda, com outros membros da família participando, os bichinhos de estimação, os outros filhos da mulher ao redor, enfim. Acho que deve ser muito mais gostoso de atender que no hospital, mas eu vejo o meu papel, e aí é minha opinião, eu vejo o meu papel como médica para atender dentro do hospital, no alto risco, é para isso que eu sirvo, né? Eu acho que o papel do médico é no hospital, atendendo alto risco. Deveria ser assim, né? Como o é em outros países. O médico só chega perto da paciente
ainda que ela escolha parir no hospital, e ela tem essa escolha em vários países da Europa, a mulher tem a escolha de parir em casa com o suporte do sistema público de saúde, podendo converter para hospitalar, se necessário for, ou ela pode parir no hospital com midwife, que é a nossa enfermeira obstetriz aqui. O médico só vai, ela não pode escolher, eu quero parir com o médico, a não ser que ela pague 1 para 1 e é extremamente caro, no geral. Então ela não pode escolher, eu quero parir com o médico. Não, ela vai ser atendida pelo plantão, se ela quiser parir no hospital, pela midwife. Aqui, deveria ser assim aqui também, né? Eu deveria ser chamada para eventualidades pela enfermeira, num parto que era de baixo risco, ou já atuando no alto risco. Então vamos começar falando dessas possibilidades menos pensadas, né? Que eu acho que é até um dos objetivos desse episódio, começar a fazer com que vocês entendam que existem outras possibilidades que não só o hospital com médico. Posso? Pode, eu já ia te passar. Não, eu ia falar o seguinte. Não sei nem se faz sentido. Eu vou falando, qualquer coisa a gente corta e reinicia. Que eu acho que para a gente conseguir trilhar esse caminho, justamente de decidir aonde parir, acho que realmente essa resposta ela vai ser muito relativa conforme a realidade de cada mulher, conforme a realidade de cada estado, cada país, né, onde você está inserida e como é o cenário obstétrico ali. E aí eu acho que o caminho, né, para tomar essa decisão, na minha cabeça, qual seria? O primeiro é a mulher identificar qual é o risco gestacional que ela tem. Né? Ou seja, primeira coisa é saber se a sua gestação ela é de risco habitual ou se ela é uma gestação de alto risco. Justamente porque se você tem uma patologia, né, uma comorbidade importante que precisa ser tratada por um profissional médico e tem uma indicação de um parto em ambiente hospitalar, não faz sentido você planejar um parto numa casa de parto ou você pensar que você é elegível para um parto domiciliar, Nem porque aceita. não vai acontecer. Né? Então, acho Não que é o ponto de partida é você entender qual é a classificação de risco da sua gravidez, né? E para, dentro das suas possibilidades, você avaliar qual é o melhor cenário possível. Após a gente identificar risco, o que seria outra possibilidade também, outra coisa que é importante? Entender como é o cenário obstétrico de onde você mora. Porque, como você mesmo falou, né? Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, pouquíssimos centros de parto normal, eles existem. Aqui no Rio, um só. Aqui no Rio a gente só tem um apenas. Público, né, do SUS, que é a Casa de Parto de Casa de Realengo, Parto, Davi Capistrano. Davi Capistrano Filho, quase não sai. Isso, em Realengo. A gente só tem uma, né? Teoricamente, Maria Amélia foi construído para ser um CPN, né? Mas aí acaba que tem UTI. Não é mais, né? A gente Não já é entende CPN. como uma unidade hospitalar, né? Aí já vira Unidade de internação. Tanto que o maternidade nome já médio é risco, que não hospital. Exatamente. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar em qual é o cenário, né? Quais são as possibilidades e o que é viável também para aquela família. Então, classifiquei o risco, entendo quais são as minhas opções. Dentro das opções, qual que é o cenário de cada lugar? Então, aqui no Rio, Acho por que exemplo... Antes do cenário, questão financeira. Antes disso, a pessoa é um ponto. reto, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Tem dinheiro para pagar o que for, o mais alto nível de valor, de assistência, que é 1 para 1, com um médico e uma equipe inteira disponível para si, uma equipe de 5 pessoas disponível para si num hospital particular coberto pelo plano. Esse é a minoria da minoria da minoria. Então, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Tem gente que não tem para pagar uma equipe 1 para 1, mas consegue pagar um coletivo, consegue pagar um projeto de semente. Verdade. Que é melhor do que ir para o plantão do SUS ou do plantão se você tem um plano que cubra a maternidade ou se você consegue pagar, se esforçar para pagar o coletivo e a maternidade. Então, assim, tem dinheiro ou não tem dinheiro? E dentro do que tem dinheiro, o que dá? Né? Qual o melhor cenário que você consegue pagar? Não podendo nada, vamos para o cenário da cidade. Não podendo absolutamente nada, vamos pensar na cidade. Que aí na cidade, eu acho que entra a questão, por exemplo, da realidade de cada hospital. Aqui no Rio, capital, né, falando principalmente, a gente tem várias opções, inclusive até mesmo, como a gente falou do Maria Amélia, né, maternidades do SUS que são muito boas, que a gente tem uma assistência humanizada. Ponto que eu ia puxar. E eu tive experiência na época da minha graduação e também na época da residência de passar em maternidades do interior do Rio. E eu não estou nem falando de lugares tão distantes, né?
Mas no interior, a gente não tem essa possibilidade. As mulheres simplesmente não têm a Só opção de existe parir. Não existe. É uma Exato. opção só. Então, assim, tem para uma quem maternidade. realmente, para quem mora no interior do Rio, é aquilo. Ou a mulher tem um parto domiciliar, né? Ou ela vai chegar no hospital assim parindo e eles não vão conseguir, né, fazer uma cesariana ali a tempo antes da criança nascer. Ou ela sabe que ela vai para a maternidade, seja ela do SUS ou privada, e ela vai parar numa cesariana, porque a realidade é essa. Ou ela vai precisar rebolar bastante para tentar ao máximo escapar disso. Que não Tentar é uma fácil. doula voluntária, você não puder pagar nada. Eu tô falando não pode pagar nada. Tentar uma doula voluntária, tentar... não tem enfermeira voluntária, né? É importante isso, entender o cenário. Pra tentar chegar Porque avançado, se né? procurando doulas locais para poder passar como está o cenário no Rio, eu particularmente, eu vou tranquilamente para um plantão no SUS e eu dificilmente pariria num plantão de maternidade particular. Eu não pariria de maneira nenhuma em plantão de maternidade Se você, particular. exatamente. Na verdade, vamos... Tendo plano de saúde, Só que tem cidades, eu atendo muita gente online, né? Muita gente. Então eu já vi cidades assim que não tem nem maternidade, que é a cidade do lado, e só tem uma. Que só tem particular. Do SUS em outra cidade, inclusive. Então é muito diferente. E as pessoas, algumas falam, olha, a maternidade do plantão é melhorzinha que a do SUS, pelo que as doulas falam, que tem uma outra pessoa que dá para tem dar boa uma vontade. conversada. Mas a maternidade do SUS aqui da minha cidade, pô, só tem uns velhos que, caraca, estão lá há 50 anos e não mudam de jeito nenhum. Então, nessa realidade em especial, a exceção pode ser a maternidade do plano. Então, tem gente que não vai ter opção nenhuma, vai ter que ser aquela do SUS. Aí essa pessoa vai tentar chegar mais avançada, vai tentar fazer um plano de parto e tentar brigar, e mesmo assim talvez não escape. Então, cada cenário vai ter a sua particularidade. Tem maternidade que não tem lugar que não tem nada, que não tem tanta escapatória assim. Então vai depender muito mais da sorte, muito mais. Aqui já depende da sorte. A Maria Amélia é 100%? Não é. Não é. Eu viro e mexo, eu ouço história escabrosa. Escabrosa. Então assim, mas é o melhor que tem do Rio, pelo SUS, e dá para ter parto super respeitoso lá. Sofia Feldman, que é o modelo internacional, né, em BH. É o modelo internacional para assistência ao parto. Tem determinadas particularidades que não tem nem em outros países. E tampouco foi reproduzido em nenhum outro lugar do Brasil ainda. Mas mesmo assim, mesmo Sofia Feldman é garantido, dependendo do plantão, é garantido que não vai sofrer nenhuma violência, que não vai ter uma cesariana desnecessária. Não é, mas é muito menos provável do que a maternidade do plano em BH. Poxa, BH tem Sofia Feldman, pelo amor de Deus. Aqui no Rio, você vai para a maternidade do plano ou vai para Maria Amélia? Eu iria para Maria Amélia, né? Dar meu tiro lá. Se eu fosse alto risco, porque eu pariria em casa, na verdade. Se eu fosse risco habitual, claro que para parir em casa também tem custo. Estou falando da minha realidade. Então, assim, Exatamente. tem gente que escolhe parir em casa, claro, começa a estudar sobre parir em casa para escapar do cenário violento da sua cidade. Porque tem equipes de enfermeira na cidade, lá do interior, que não tem maternidade, mas tem uma equipe de enfermeira, de obstetriz, que atende em casa. E a pessoa pensa isso, passa isso na cabeça, ela começa a estudar e ficar segura com isso, porque quer escapar da violência. E já que a gente está falando sobre custo, acho que vale a pena, inclusive, fazer a reflexão do porquê que ter uma equipe 1 para 1 é algo que realmente envolve, né, uma disponibilidade maior ali de valor, de dinheiro mesmo para investir. E, de fato, é um investimento, né, gente? Por quê? Aquela equipe que está ali disponível para você, 1 para 1, ele estava falando, por exemplo, aqui, né, de uma equipe completa como a nossa, onde tem 5 pessoas, 5 profissionais, né? Você tem ali 2 médicos obstetras, um anestesista, uma enfermeira obstetra e uma pediatra, minimamente, né? Então, a gente está falando aqui de uma equipe... 5 pessoas que fizeram faculdade, 9 anos de formação. Exatamente, muitos anos. A gente está falando de equipe técnica, né? São profissionais que estudaram muito para estar ali, que têm uma grande responsabilidade. E, para além disso, né, para além da assistência de qualidade, de competência, enfim, são pessoas que se atualizam, que se capacitam constantemente, e isso não é barato. Caro. Exatamente. O curso desse fim de semana é porque eu hospedei o curso e eu ganhei, né? Mas o curso, e olha que isso é barato para médico, tá? Cursos de medicina são muito mais caros. O curso daqui foi 300 e poucos dólares. Do curso de pélvico que teve aqui em casa. Isso é bem barato. Eu falei, nossa, isso é bem barato, ele cobra muito, ele cobra de graça, pra vocês terem ideia. Isso é o mínimo do mínimo.
Congresso, viajar para congresso, pagar hospedagem, pagar... Um congresso custa 2, 3 mil reais. Mais hospedagem, voo, nananã. Então, assim, a formação tem custo, mesmo Exato. que seja pública. E ainda E a vai... atualização, gente, não É para. muito. É o Se tempo for todo. ver, no É ano caro, é é bem muito caro. investimento. Até mesmo porque, justamente, porque a nossa realidade de parto aqui no Brasil, ela não é a que a gente, né, quando eu falo a gente, nós, profissionais de obstetrícia, que acreditam numa prática baseada em evidência científica, humanizada de fato, com respeito à mulher, essa não é a nossa realidade desse país. Ou seja, quando a gente fala de procurar capacitação, qualificação profissional, na grande maioria das vezes a gente está falando de cursos que vêm de fora. Né? Spinning Babies não é daqui do Brasil. Se a gente for fazer uma certificação, é lá fora, né? Assim como a gente falou Muita sobre coisa que é fora do o país, curso inclusive. do pélvico, enfim, muitos cursos que a gente faz, eles são realmente a nível fora do Brasil. E isso custa muito dinheiro. Eu tô querendo ficar um mês na Alemanha, no maior serviço de pélvicos do mundo. Quanto vai me custar ficar um mês na Alemanha? Sem ganhar dinheiro. Então eu vou deixar de ganhar porque eu sou autônoma. E me bancando na Alemanha, acompanhando um serviço de pélvico. Quanto custa isso? Isso é muito caro. E não é só o valor, né, que a gente gasta atualizando. Tem o valor embutido no conhecimento, né? Então, assim, também no diferencial. É claro que quanto mais resultado você oferece, mais caro você cobra. Isso é natural, né? É o mercado. Mas só para dar uma pincelada no custo aqui no Rio de Janeiro, de uma equipe 1 para 1, gira em torno de 20 mil reais. Tem equipe cesarista que cobra 40 por uma cesárea eletiva, 30 por uma cesárea eletiva. Rio de Janeiro, capital, cidade cara. Mas todas as equipes humanizadas do Rio de Janeiro giram em torno de 20. 15 a 25, mais ou menos, em sua maioria. E aí tem uma galera que não é da humanidade, assim, que vai para cesariana, que intervém pra caramba, que custa mais. As que custam muito, geralmente não são, já fica a dica. São Paulo é bem mais caro. Verdade. São Paulo é bem mais caro. Tô falando hoje, né? Daqui a um ano, espero eu, tá cobrando 50 mil reais, se Deus quiser. Não, tô brincando. Então, assim, São Paulo é bem mais caro. Só que isso envolve 5 pessoas disponíveis. 100% Esse do é o tempo. ponto, exatamente. Esse é o último ponto quando a gente fala de valor, né? Além de tudo que a gente já apontou aqui, tem a disponibilidade, né? O profissional que se compromete em realmente atender um parto, que pode acontecer em qualquer horário, gente. É sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Lembrando, é sempre importante isso, né? Que todos nós, todos os profissionais que atendem são pessoas, né? A gente tem família, a gente também tem compromisso, a gente tem amigos, a gente tem casamentos, aniversários, A gente tem inúmeras nosso coisas. físico, né? Sim, Que a gente Temos. nossa saúde mental. A saúde, Temos. geralmente a saúde mental das pessoas não costuma ser muito boa, né? Assim, todo mundo tem remédio, toma remedinho, essas coisas. Tô brincando, médio. Mas, não raro, a gente encabeça um parto no outro. E a gente fica Quantas vezes? muito cansada, mas muito cansada mesmo. É uma exaustão física e mental surreais. E aí a gente está falando também de saúde física. Porque não dormir bem com frequência tem bastante impacto. Isso aí é conhecido, tá? Não estou inventando. Isso aí tá bem estabelecido na literatura. Tem bastante consequência física. Aumenta muito mais chance de morte, risco cardiovascular, morte súbita, infarto mais precoce. Acho que talvez Alzheimer, eu li. Muita coisa, muita comorbidade. Então, a saúde deteriora muito mais rapidamente, fora a ruga, né? Que ninguém merece, né? Não gostaria de estar com ruga. Não me vem com essa de envelhecer. Não, não quero ter ruga. Então, assim, tem todo esse custo físico, físico e mental. Mas o que custa mesmo, assim, o grosso, é a disponibilidade. Ter 5 pessoas formadas, gabaritadas, e quanto mais capacitadas, obviamente, mais caras serão, o tempo inteiro disponíveis para si, seja no hospital, seja no parto domiciliar. E a gente tem uma saturação, né? Isso também é uma coisa importante. Então, a gente fala de disponibilidade 24 horas, full time, e isso tem que ter um limite. Ou seja, eu não posso simplesmente atender 40 partos no mês, vou atender 40 DPPs, uhul! Não tem como, porque isso é inviável, né? Um ser humano vai sobreviver com certeza a isso. Então, Vai operar acaba realmente tendo um custo elevado. Por quê? Porque a gente está disponível e pelo tempo necessário, né? Por quantas horas forem necessárias para aquela família e, ao mesmo tempo, justamente por isso,
a gente não tem como atender em massa, né? Atender em quantidade, porque não tem como. A gente tem que limitar. Então, né, vocês vão perceber que as equipes verdadeiramente humanizadas, comprometidas, têm lá seu limite de DPP, seja, sei lá, 6, 7, 8. Mas a gente sabe que, assim, existe um limite, né? Não dá para passar muito daquilo ali, porque com certeza a assistência vai ficar comprometida, né? E a sanidade da pessoa também, né? Exato, ela não vai aguentar tanto tempo. humanamente impossível. Não aguenta tanto tempo. Vai aguentar 1, 2, 3 meses, depois isso vai refletir exato. sobremaneira no padrão de atendimento, você vai operar mais. E aí você vai estar praticando a melhor assistência disponível? Não. Até o pensamento, né, gente? A gente precisa estar ali 100%. Não dá para estar 50%. Né? Eu até falo que nesses cenários, né, a gente ter uma equipe numerosa é importante para a gente se revezar, para a gente comer, para a gente fazer xixi, para a gente dormir quando possível. E como background, assim, quando uma está muito mais cansada porque já estava no outro parto e você chega fresquinha, cara, renova. Talvez erros sejam... Assim, diminui muito a chance de erro, que sempre vai existir, né? Erro sempre vai existir, é todo mundo humano. Mas mais gente vendo, mais gente rechecando, vendo o material da pediatra aberto, pedindo o material da anestesia, ouvindo batimento, mais gente fazendo a mesma coisa, fazendo recheck, cai muito a chance de erro, de dano. Muito mesmo. E para descansar, para a gente se revezar mesmo. Nem sempre dá, né? Nem sempre tem disponibilidade de lugar para a gente deitar. Isso é um absurdo, mas não tem. Até porque a maternidade não foi programada para parto, ou para nascer rápido ou para operar, né? Porque sempre foi assim. Agora que está mudando, nos últimos anos tem mais equipe surgindo, tem mais gente, os pré-partos estão rodando mais. Mas não tem um quarto dos médicos para descansar. Não tem. Enfim, quando dá, a gente cai em algum lugar e dá uma revezada. Não é mole não. Mas, enfim, foi para contextualizar, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão do valor, né, do investimento, do porquê que é caro, né? E acho que faz sentido, de acordo com o que a gente está falando aqui. Nós falamos sobre média de valores de equipe particular e de parto domiciliar. Eu não atendo parto domiciliar. Isso é uma coisa interessante, bacana até da gente falar, porque, inclusive, eu já tive essa reação, né, assim, essa surpresa, muitas vezes por parte de inúmeros clientes que vieram buscar orçamento, porque as pessoas têm na cabeça que parto domiciliar é uma coisa muito cara também, né? Acho que muitas pessoas pensam que é muito caro. Tem gente que fala assim, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma ambulância para ficar na porta da minha casa. As pessoas pensam, sabe assim, que tem coisas mirabolantes que não existem, né? Que não estão envolvidas ali. Então, assim, a equipe de parto domiciliar, diferente da equipe hospitalar, ela é uma equipe um pouco mais reduzida, né? A gente tem menos profissionais. Quem são as pessoas envolvidas? A gente precisa de 2 enfermeiras obstetras, né? Hoje, agora, isso já é realmente regulamentado, oficial. Então, são 2 enfermeiras obstetras ou obstetrizes que exercem ali a mesma função. E a gente pode ter alguém de extra, de plus ali. Então, por exemplo, na minha equipe, a gente também tem uma técnica de enfermagem que vai junto com a gente para ser suporte mesmo, né? Para ajudar ali com outras coisas, montar material, abrir coisas quando a gente precisa. Pode ser um aprendiz. Às vezes tem aprendiz também com a gente, já foram algumas vezes. Mas basicamente é uma equipe menor, né? A gente dificilmente vai ter 5 pessoas em um parto domiciliar, por exemplo. São 2. E isso realmente influencia para que o valor, em termos de quantidade de profissionais, diminua. Mas a gente tem um outro ponto importantíssimo. Quando a gente fala de hospital, a Bia exemplificou aqui, né? Que a gente tem o valor que é pago para a equipe, ou seja, para as pessoas que vão atender o parto pela assistência. E a gente tem o valor pago para a instituição, né? Que geralmente, quando no nosso caso, o plano cobre, né, aquela instituição, e a pessoa pode perceber esse valor ou não. Ou seja, se o plano cobre, você não sabe quanto custa, mas quem não tem plano tem que pagar esse valor por fora. No parto domiciliar, a gente tem uma infraestrutura que é pensada para aquela casa, né? A gente tem um planejamento logístico em termos de deslocamento, enfim, inúmeras coisas são avaliadas. E a gente leva todos os materiais que são necessários que você teria num hospital, não vou dizer todos iguaizinhos, né, mas uma grande quantidade de materiais, para dentro da casa da mulher. Ou seja, a gente não tem somente o custo do profissional, a gente tem o custo, exatamente, dos equipamentos. Manutenção dos equipamentos. Exatamente. E isso é um custo implícito que as pessoas às vezes não entendem. E quando a gente fala de parto domiciliar, às vezes pensam, não, mas espera, mas só tem 2 enfermeiras, como é que custa tudo isso? Que é só o seu trabalho, só. Exatamente, mas a gente tem ali equipamentos que são caríssimos, né? Que são equipamentos de ponta importantes para a nossa assistência.
e que precisam justamente de manutenção, e a gente tem que também, ao mesmo tempo, ter inúmeros cursos de capacitação para a gente saber utilizar os equipamentos, enfim, e agir na hora certa. Dei essa volta toda, basicamente, para vocês entenderem como é feito esse cálculo de valor também em relação ao parto domiciliar. Aqui no Rio, a gente tem uma realidade, eu acho que deve estar girando aí em torno de, desde uns R$7.500, eu acredito que seja tipo a equipe mais em conta, né, bem baixo custo mesmo. E a gente encontra equipes que cobram aí 17 De PD? de PD. 16 não sabia, não. 17 mil. Também não sabia. Eu acho que é a equipe que eu conheço que cobra mais caro. Uma equipe mais antiga, com profissionais, né, mais antigos e tudo mais, que cobra esse valor. Então, assim, flutua bastante, né? É um valor que varia bastante. E, assim, a verdade é que eu acho que quando a gente fala de parto domiciliar, é uma coisa que é muito mais acessível do que a gente pensa. E que é isso, é você também conseguir encontrar uma equipe que seja compatível com aquilo que você pode pagar, com a tua realidade financeira, né? Mas é muito mais viável do que a grande maioria pensa. E não, gente, não precisa da ambulância na porta, tá? Isso é só... A gente vai ter um episódio de parto domiciliar, isso é só destrinchar esse um mito. direito, segurança. A gente vai adentrar nisso com bem mais profundidade, quebrar mitos do PD, mas não vai ser nesse. Mas não precisa de uma ambulância na porta. Por favor. Nem muito menos helicóptero. E não, a Gisele Bündchen também não teve. Então, assim, para fazer sua escolha mais pautada em algo concreto, vai depender muito da realidade em que você está inserida, da cidade onde mora e também da possibilidade ou não de sair dessa cidade para parir em outra. Também tem muita gente que vem para o Rio de Janeiro para ir com a gente. Então, claro, também estou falando de um custo maior. Então, da sua realidade financeira, do cenário onde você está inserido como cidade e do que dá para fazer, e do que dá para rebolar em cima disso. Dá para pegar uma doula, que seja, para te ajudar a internar em fase ativa, fazer um plano de parto e ajudar o acompanhante a brigar contigo, brigar pelo um parto respeitoso. Não dá nem para ter uma doula. Então, assim, o que é o melhor? Assistência 1 para 1. O que é o pior e o mais provável, infelizmente? Eu não consegui nada, nem doula voluntária, porque tem cidade que nem doula voluntária tem. E aí vai ter que brigar sozinha, com acompanhante. Pô, é muito com acompanhante, plano de parto sozinho, se fechar e tentar o máximo que conseguir. Mas tem todo como se fala? Tem várias nuances aí no meio do caminho. Dá para conseguir uma doula com uma enfermeira. Quem está aberto a parir em casa, estudar e ver se é elegível se sente seguro, porque para parir em casa não só tem que ter o dinheiro para pagar os profissionais, a elegibilidade, mas também tem que se sentir seguro a respeito. Tem paciente minha que é baixo risco e não se sente segura de parir em casa. Ou então o segundo vai parir em casa e para o primeiro comigo, enfim. Mas você tem que conseguir pagar, tem que ter equipe boa na cidade também, né? Se não tiver equipe capacitada não vale. E você tem que se sentir segura. Então vai depender de bastante coisa. É tentar, dentro do que tiver, conseguir o máximo, gastando dinheiro ou não, para parir da melhor forma possível e onde você se sentir mais segura. Esse episódio foi mais para a gente pincelar e já plantar a sementinha para um episódio futuro de que existem outros lugares que não o hospital para parir. Aqui não tem casa de parto, aqui tem uma casa de parto, em São Paulo acho que tem 2. Tem mais espalhadas pelo Brasil. Temos mais em Brasília eu conheço 2. Conheço tem uma Salvador. No sul, que eu não lembro mais em qual estado, mas tem uma que é do sul. E aos pouquinhos a gente está crescendo, né? Espero que daqui, de repente, a uns 10 anos, a gente já tenha uma realidade bem melhor em relação às casas de parto, né? Os centros de parto normal. Aí tem gente que não se sente segura em casa, mas se sente melhor numa casa de parto com mais enfermeiras, com... A casa de parto tem ambulância para remover para o hospital. Então a pessoa E a maternidade é bem próxima. E a maternidade geralmente é do lado, né? A casa de parto está sempre vinculada a uma maternidade. Isso. Mas CPNs e casas de parto tem bastante no exterior, tem bastante em outros países. E são lideradas apenas por midwives, enfermeiras, obstetrizes. E tem gente que vai se sentir segura, não no domicílio, mas vai escapar do hospital, não quer parir em casa porque acha, não sei, tem alguma coisa, ela não quer, mas casa de parto ela se sente melhor. Aqui no Brasil não tem tanto, mas é uma opção também para além do hospital, né? E é pelo SUS. No caso aqui, no Rio, só tem
pública. Existem outras casas de parto particulares espalhadas do Brasil afora, está começando a ter. Inclusive, eu acho que é um cenário que é o meio termo, né? Assim, é interessante justamente pensar nisso, porque justamente não é o radical do hospital, né? Que seria realmente ali uma instituição onde a gente pensa, teoricamente, né? Que é algo para alto risco, que tem uma estrutura diferente. Também não é a casa da pessoa, onde realmente muitas mulheres não se sentem confortáveis, não se sentem tão seguras. Então, a casa de parto é uma opção excelente, né? Porque vem justamente para ser o meio termo. A gente tem ali uma infraestrutura pensada para parto, uma sala de parto montada, com todos os equipamentos. É uma casinha. A gente aqui chama é uma até de casinha, né? É um quarto igual, é uma casa. A daqui lembra cama, muito uma casa. Cama normal. Os centros de uma parto casa, a gente normais, chama de que são casinha. privados, que existem em outros estados, eles já lembram bastante os birth centers, porque tem uma estrutura muito parecida, realmente até lembra muito. É uma mistura, eu acho isso muito interessante, justamente essa mistura da casa com o hospital. Então, por exemplo, você vê uma cama de casal, né? Uma cama de casal numa suíte, mas ali no cantinho tem uma bancada para cuidados com recém-nascido. Você vê que tem uma geladeirinha com medicações, né? Então a gente vai somando, eu acho que é bem isso, é o melhor dos dois mundos, sabe? A gente junta o acolhimento da casa, aquela coisa mesmo mais intimista. Exatamente, tem uma equipe. Vai ter mais gente lá, tem a ambulância, tá do lado do hospital. Eu não moro tão perto assim, até porque um critério de elegibilidade é realmente morar bem perto do hospital, até 20 a 30 minutos, assim, já contando com o trânsito. Né? Não é isso? É isso mesmo. E tem gente que não mora tão perto, ou tá no 20, tá ali no limite do perto, não se sente segura. E a casa de parto por definição, do lado do hospital, com suporte para remover mais rápido. A pessoa se sente melhor, se sente mais segura. Mas não significa, por evidência, por estatística, que é mais seguro que parir em casa. Não é. Inclusive, tem estatística mostrando que no Brasil é mais seguro parir em casa com equipe capacitada do que no hospital. Como um geral. É lógico que não é mais seguro parir com a Luísa do que parir comigo. Não, porque são duas assistências equiparáveis, né? Mas Brasil, dentro do hospital, a gente sabe que tem muita violência, que tem muito desrespeito, tem muita intervenção. E em casa, quase nunca. Não estou dizendo que não tem. Porque eu já ouvi parto domiciliar com VO, veja bem. Não são os meus. Não são os meus, mas veja bem. Já ouvi. Então, mas tem muito menos, né? Parir em casa com a enfermeira tem muito menos chance de violência, de intervenção e de, por conseguinte, risco. Então, isso é um mito que a gente vai quebrar no próximo episódio. Não vou parar de falar. Deixa eu falar uma outra coisa, né? Levando em consideração esses cenários que a gente trouxe, né? Os locais, na verdade, as opções de local que a gente trouxe, dá para classificar de outra forma também, né? Pensando que, assim, qual é a prioridade? Quando a gente fala de parto, o que é a prioridade para você? Essa é uma pergunta que eu te faço. Reflete aí. O que é a prioridade? A sua prioridade é ter uma assistência de ponta com uma equipe qualificada que está ali à disposição para você, né? Que vai brigar pelo seu parto junto contigo, que vai te oferecer a melhor assistência possível, ou para você é mais importante ter uma boa hotelaria, ter um local, onde você entra e fala 5 estrelas, tudo limpo, comida gostosa. Né? Então, assim, é importante a gente falar isso. Por quê? Óbvio, né, gente? Para todas nós que estamos aqui, até porque esse é o nosso objetivo, nossa finalidade, a prioridade sempre vai ser a assistência, não vai ser a hotelaria. Então, se eu falo de assistência de ponta, quais são as nossas possibilidades aqui? A gente sempre vai começar pela equipe 1 para 1, né? Seja ela num hospital privado, né, como é o nosso caso, uma equipe completa, 1 para 1, melhor cenário, principalmente para as mulheres que são de alto risco. Que não tem opção. Né? Que não tem opção, tem que parar no hospital. Mas a gente também tem as outras opções, como a gente falou aqui, de equipes 1 para 1 em outros cenários. Então, não sou de alto risco, eu tenho a possibilidade de ter uma equipe 1 para 1 só para mim, numa casa de parto. Né? A gente falou, aqui no Rio não é uma realidade, mas em outros estados é uma realidade e eu espero que aqui no Rio também seja em algum momento. Né? Então, a gente tem essa possibilidade de ter uma equipe 1 para 1 de enfermeiras obstetras, né, obstetrizes, dentro de uma casa de parto, um CPN, um centro de parto normal. A gente também tem essa mesma possibilidade da equipe 1 para 1, só para você, full time ali, num parto domiciliar. Então, a gente percebe que as assistências, elas vão ficar, não vou dizer 100%, mas basicamente niveladas. Por quê? Serão profissionais, assim eu espero, né? Competentes, treinados e que estão ali única e exclusivamente para você. Ah, Luísa, mas eu não tenho condições de pagar uma equipe 1 para 1, porque certamente, pelos motivos que a gente já falou antes, a equipe 1 para 1, ela vai ser mais cara
do que, né, quando a gente fala de plantão. Não tenho dinheiro para equipe 1 para 1. Show. O que a gente pode pensar como segunda opção? É tentar uma equipe plantonista, né, que seja humanizada, onde a gente tem ali profissionais que são mais comprometidos, levando sempre como prioridade a assistência, como é, por exemplo, o caso do Projeto Semente, que a gente tem aqui no Rio, e espero, né, não tenho muito conhecimento sobre isso, mas acredito que em outros estados, de repente, tenha também esse esquema, né, onde a gente tem profissionais que estão divididos por plantão. Isso traz um pouco mais de, no caso, menos custo. É uma equipe plantonista particular. Particular, Exato. importante. Não é pelo plantão Não é pelo da plantão maternidade. da maternidade. É o Eu tô plantão falando da equipe que você pagou. Isso aí. Aí você passa por essa equipe no pré-natal. Isso é bem o Equipe modelo plantonista americano, particular. europeu e tal. Quando você paga uma equipe particular, dificilmente você vai ter um médico para você. Não existe isso fora, quase. É uma equipe particular. Você passa pela maioria dos médicos, pela maioria dos enfermeiros e em pré-natal, e vai ter uma enfermeira de plantão naquele dia. Você não escolhe a enfermeira que vai na sua casa, você não escolhe o médico que vai estar, o auxiliar, o anestesista, quem tiver de plantão. Mas é um grupo particular, entendeu? Um grupo grande, particular. E que, teoricamente, né, tem esse princípio de boa assistência, de qualidade técnica, ou seja, são pessoas que estão comprometidas com o teu parto. Apesar de não ser alguém que você saiba, né, você não sabe quem vai estar lá no dia, mas você sabe que independente do médico, independente da enfermeira, serão bons profissionais. É um então é grupo completamente que diferente. Diz a mesma coisa, É, um né? grupo Tem os mesmos alinhado. princípios. Exato. E aí a gente vem diminuindo, né? Vamos caindo essa pirâmide. E aí, se eu não tenho condição de pagar uma equipe muito boa, então eu não tenho plano de saúde, meu plano não cobre nem aonde a maternidade, aonde essa equipe particular plantonista atende. Qual é a outra opção? SUS, tá? Plantão do SUS. Qual que é o melhorzinho na minha cidade? Isso, exatamente. Daí isso é importante a gente pensar. Aqui eu tô falando do cenário Rio de Janeiro, tá, gente? Porque é o que a gente vive aqui. Mas é procurar entender. Não posso pagar aqui? Qual é o outro cenário menos pior, sempre priorizando a assistência? Então, aqui no Rio, por exemplo, se a gente for falar de plantão de SUS e plantão de maternidade particular, falando do plantão das instituições, com certeza, no SUS você vai ter muito mais chances de conseguir um parto normal, feliz, uma experiência positiva, onde você vai ser respeitada. Esse risco habitual. Exatamente, Porque vai parir com principalmente esse enfermeira, risco com as habitual. enfermeiras de plantão. Então não passa nem pelo médico. Então já em geral, escapa bastante de VO. Agora, o risco, aí vai depender um bastante. ponto importante para a gente trazer aqui é que em plantão de maternidade particular não se induz. Então cai naquele critério também, se você não tem condições de pagar uma equipe 1 para 1, Depende no da maternidade. plantão, Depende da maternidade. Mas Tem assim, maternidade que eu sabia. induz. tem maternidade que induz. Mas se não for, olha... isso aí Obviamente não é. não vai é a mesma insistir na qualidade, indução. é. Não vai. Ela vai botar alguns É. misos, não foi, é isso. Não vai passar um balão primeiro, mandar voltar no dia seguinte para internar com um colo muito melhor. Não vai. É uma indução... vou falar. É uma É o indução vai ou mal racha. feita. Mal feita. Geralmente mal feita quando feita. Então, assim, ou é uma chancezinha. No SUS, não. No SUS, é o que a galera fala, né? A galera é bem ignorante, fala, eles forçam o parto normal. Eles vão ficar lá colocando miso no tempo certo, esperando... Talvez pudesse ser bem melhor a indução do SUS também. Também. Tem muito que melhorar? Tem. Mas que é muito melhor. Sim. Eles É igual a operam equipe 1 bastante para 1? também, à Não. toa, sim. É igual a equipe, não, mas que a maternidade particular. Outra possibilidade também é você ir para o plantão. Eu não tenho dinheiro para ter uma equipe particular 1 para 1, nem para ter uma equipe plantonista particular. Você ir para o plantão com uma enfermeira obstetra. Isso daí nosso Exatamente, degrau. era o próximo degrau. Isso É daí isso aí. tem tido Com procura. doula e enfermeira. A doula para dar o Isso aí. suporte físico e a enfermeira... às vezes a enfermeira também consegue entrar, mas em muitos lugares Depende a da enfermeira maternidade. só desova a paciente lá, já, né, assim, meio que com a cara no gol, internando, se possível for mais tardio, e aí a doula faz o suporte físico e emocional, dá aquela protegida um pouquinho maior na gestante para o final do trabalho de parto. Mas tem maternidade que a enfermeira pode entrar também, então é mais um suporte ali. Podendo pagar as duas e não podendo pagar uma equipe 1 para 1, é o meio Exatamente. termo, é melhor. E principalmente nesses cenários onde a gente fala, né, que você não tem realmente, eu não tenho uma equipe 1 para 1, eu vou para um plantão. E não é um plantão particular, né, pago, ou seja, não são pessoas que eu posso confiar, que eu sei que são realmente boas e que vão brigar por esse parto. Então, o mínimo é justamente isso, que você tenha uma enfermeira obstetra, né, e possivelmente a doula, se for possível, né, ter as duas ao mesmo tempo. Vamos entrar numa treta rápida que me ocorreu.
A gente ainda não fez o episódio EO versus doula, quais as diferenças entre cada, a gente ainda vai fazer, embora já tenhamos pincelado, você já tem uma boa ideia. Se a pessoa não tem dinheiro, ela tem que escolher. No Rio de Janeiro, isso vai mudar de cenário a cenário. Vamos falar aqui de onde a gente domina. No Rio de Janeiro, comprar EO ou comprar doula? Eu Difícil, posso falar a minha opinião, o que eu faria? Uhum. Eu contrataria o melhor. Você já pariu. Eu já paria. Então você pensa como mulher. E eu te respondo por quê. Pariu sem ser EO, Que eu ia lembra? querer- Isso também é um ponto, pra não exatamente. falar que tá... Ela ainda era enfermeira, puxando né? a Ainda não sardinha. era EO, pariu comigo. Eu contrataria o pela questão de internar mais avançado possível. E a gente sabe que só é possível com segurança tendo uma profissional técnica. Então, por esse motivo, se eu não tenho condições de ter as duas profissionais, eu escolheria o meu. No Rio, eu também. Agora, tem os também poréns. depende, o porém é para onde você está indo. Porque no SUS, a gente não pode entrar. Não, vai Então ser é- desovado. Vai ficar Mas ao na mesmo tempo, a gente emergência. sabe que, teoricamente, né? Pensando no nosso cenário, vai desovar num local que, De OPO. teoricamente, OPO. que tem uma outra enfermeira obstetra Isso aí. ali que tende, não é uma regra, É o mais mas provável. tende a também ter condutas mais humanizadas, mais respeitosas. Pode ser que interne com 8, o bebê já descendo bem, e o trabalho de parto fique mais arrastado depois da internação e vire um parto médico, que vai precisar de ocitocina, porque tem mecônio. No meu caso, já seria Pode. um parto médico, O né? seu seria um parto médico. Pode, mas a gente está falando de probabilidade. Se é baixo risco, é Principalmente. passar de EO para EO, numa maternidade do SUS, por exemplo. Então, eu escolheria EO. No entanto, dependendo de para onde for, não vai poder ter EO, vai ser parto médico e vai ficar sem suporte nenhum dentro do hospital. E em casa também, porque a EO não vai fazer o suporte físico e contínuo que a doula faz. Não tem o acúmulo de função. A EO vai prestar a assistência a técnica, a vigilância. Ela não vai fazer o papel de que uma doula faria. Mas aí você não pode ter as duas. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa e vai ter que pensar para onde que vai para poder tomar essa decisão. É uma tristeza, né? E eu acho, inclusive, Porque muito, faz eu acho que tanta diferença é muito ter uma difícil a gente doula, tomar essa tanta, decisão. Mas mais uma vez, né? Minha linha de raciocínio sempre vai ser assistência, porque isso para mim é prioridade. E quando a gente fala de assistência, a gente precisa pensar na técnica, né? E quem é que oferece assistência técnica? É a enfermeira. Quem é que com certeza, É, ou quase certeza, vai me desovar na maternidade, vai me entregar para o plantão mais avançado. A não ser que tenha intercorrência. e é até de forma importante, lembrei de uma segura. coisa. De forma segura. Exatamente, era isso que eu ia Agora, botar. ela começou a contrair um pouquinho mais, ela vai ter que decente. entregar, vai ter que remover. E é entregar não, importante ela vai frisar uma coisa que é muito importante frisar. Ela não só vai como ela deve, tá? Por quê? A gente já falou sobre isso em outros episódios, né? Sobre fase de trabalho de parto, sobre importância da vigilância fetal, da vigilância materna. Então, assim, se a gente tem um padrão de contração que é compatível com fase ativa, precisa de vigilância. Ponto. Então, não pode simplesmente ficar com a doula em casa até quase estar nascendo e transferir. Isso está Fazer errado. Uma Isso- única isso aí- escuta, Isso está sem completamente saber. errado. E, inclusive, assim, essa semana, por que eu Provavelmente pensei dá nisso, certo, né? mas pode ser que não. Essa semana, só essa semana, eu vi três relatos de gestantes. Uma, acho que pariu no carro com a doula, e outras duas que chegaram com o bebê, tipo, nasceu recepção, Isso é sala muito de triste. emergência. E assim, eu não sei se as pessoas acham que isso é legal, que isso é bacana. Sabe por que é triste? Porque isso me desespera. Porque são Isso é pessoas muito fugindo de perigoso, violência. né? É triste, eu entendo. Sabe? Pois É igual esse movimento Free Birth que existe mundo afora. Pessoas escolhendo parir desassistidas, escolhendo não ter ninguém. Pelo ficar em sua medo. casa por medo de violência dos hospitais. Mas assim, isso é muito triste. Mas o que eu acho um absurdo é a profissional que sabe, a doula, ficar bradando pelo Instagram que ela só interna tardio pra caralho. Porra, gente, pelo amor de Deus, né? E o pior é a doula fazendo ausculta. Aí eu já tô entrando em outras tretas. É importante, exatamente. Acho que assim, a gente precisa saber diferenciar o papel de cada profissional, né? É fundamental que a gente tenha como prioridade a segurança da família, isso é inegociável. E
a profissional, como a gente falou várias vezes, né? Competente para poder fazer a ausculta, para fazer toque, para aferir pressão, para fazer a vigilância, né, total do parto em domicílio, é a enfermeira obstetra obstetriz, não é a doula. Não é doula. É por esse motivo que, assim como a Ana, se eu precisasse escolher, eu também escolheria ter uma enfermeira obstetra. Ah, Luísa, então você não teria uma doula? Não é isso, gente. O melhor cenário é você ter as duas profissionais, mas a gente Eu também... posso pagar as duas, mas se eu não pudesse, eu já estive em lugares que eu não poderia pagar nenhuma, inclusive, eu faria... Eu ia falar aquela expressão que eu falo. Eu faria de tudo para pagar pelo menos a enfermeira. Eu pediria empréstimo e pagaria parcelado para ter enfermeira. Entendeu? Comigo para internar é chance maior, que pode ser que altere alguma coisa em casa, e ela precisa me desovar antes. Mas me desovar assim, com a cara do gol. Eu ia pedir para me desovar no expulsivo, para ser expulsivo. E aí ela ia me entregar de enfermeira para enfermeira, provavelmente. Não ia ter doula lá, ia ser eu e marido, mas eu também ia fazer do corneta para capacitar o marido, capacitar o acompanhante e ficar eu e ele mesmo. É isso aí, entendeu? São escolhas. Algum desconforto vai ter que ter, né? Assim, então, e outra coisa que eu falo que incomoda, para quem não tem dinheiro sobrando, a maioria, né, dinheiro não está dando em árvore, algum desconforto vai ter que ter. Então, vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter a melhor assistência possível. Tem gente que mesmo abrindo mão de qualquer coisa, não vai conseguir pagar as duas. Vai ter que escolher uma. Tem gente que não vai, a maioria não vai conseguir pagar nenhuma. Mas se puder pagar o melhor dentro do possível, fazendo esforço, faça. Não, aí vai descendo, entendeu? Vai descendo para pegar o melhor dentro do cenário, né? Com mais segurança. Não, por favor, não tenham partos assistidos, não peçam para a doula te internar só no expulsivo, isso é um absurdo. Isso tem risco. E não dá para voltar atrás, né? Um bebê com sequela ou um bebê morto, isso é extremamente evitável. E mortes evitáveis são um absurdo. Fechou? Fechou. Acho que sim. Foi tudo. Acho que era isso, gente. A gente queria dar uma... A gente acabou falando mais, como Falamos sempre, bastante do coisa. que nos propusemos. Mas a gente tentou desenhar os locais onde a mulher pode querer escolher, né? São possibilidades. Escolham a melhor para vocês. Beijo. Obrigada.